Desde criança, não era para eu nascer. Minha mãe achou que eu era uma manga verde. E a mulher que criou ela, porque minha mãe também, ela não tinha mãe dela, ela foi criada pelos outros como doméstica, levou ela num raizeiro, que Deus foi raiz para ela, quase que ela me abortou. Mas eu nasci. E hoje eu venho falar de mulher para mulher. Eu tive uma infância feliz, porque eu brincava muito com as pequenas coisas que eu tinha em casa. Na verdade, eu sonhava em ter uma Barbie, uma casinha da Barbie. Não foi possível eu realizar esse sonho. Mas hoje, Deus me deu essa graça de ser presidente de um projeto sobre brinquedos, e eu posso presentear crianças com o melhor. E eu quero contar aqui um testemunho sobre a minha vida como mãe. Os médicos me disseram que eu não poderia ter filhos. Eu era estéril. E em um dia, em um culto, um homem orou por mim e disse que Deus visitava meu útero e que um dia eu entenderia. O tempo passou e, como a nossa irmã testemunhou agora mesmo, eu também sofri abuso aos 4 anos de idade por um familiar. E não foi apenas este, teve outros no decorrer da minha vida, inclusive na fase adulta. E as pessoas que já sofreram abuso, elas se sentem culpadas. Mesmo sendo vítimas, elas se sentem culpadas. Toda pessoa que se aproxima, você pensa porque vai te usar. E eu me casei com o meu primeiro namorado, e para mim eu teria uma vida feliz. Sempre fui uma mulher que buscou ao Senhor. Fui a primeira a ir na igreja na minha casa. Levei toda a minha família comigo, através do meu testemunho de vida. Mas eu pensava que só oração bastava. Mulheres, fiquem atentas ao que o Senhor diz. Nem tudo é do Senhor. E neste casamento, o meu emocional foi muito mais abalado. E muitas vezes eu fui tratada como objeto. E então eu fiquei diabética, tipo 1. E tive a minha primeira gravidez. E nessa gravidez, foi uma gravidez de alto risco, aonde eu quase perdi a minha vida e a vida da minha filha. E o médico, quando ele viu que não tinha mais solução para ele, que eu estava morrendo, ele me encaminhou para o hospital materno infantil. Lá eu fiquei 32 dias internada, até eu regularizar a glicemia. Ele falou que eu deveria estar morta e que minha filha nem ia nascer. Mas a minha filha estava intacta. Ela nasceu prematura, mas ela nasceu bem. E foi aí que nasceu a tia Jeane. A tia Jeane esteve num leito de hospital. Minha filha ficou na incubadora, mas só em observação, porque quem estava mal era eu. Eu vi crianças respirando por aparelhos desse tamanhozinho, lutando para viver. E a partir daquele dia eu comecei a trabalhar com crianças. Eu voltei para a faculdade, eu me formei professora. E aonde eu vou, eu amparo as crianças. Depois dessa gravidez, eu tive que conviver com uma criança, com um casamento e com a diabetes. Não foi fácil. Eu tive depressão. Porque uma pessoa que evangelizava, que falava tanto do amor de Deus, tinha que aplicar insulina 6 vezes por dia. E eu vendo usuários de drogas se drogando ali, procurando a morte com a própria vida. E eu pensei, que mundo injusto é esse?
aonde eu louvo ao Senhor e Ele não me ouve. Mas até nisso Deus trabalha. Porque depois eu descobri que eu tinha uma doença rara no coração chamada síndrome de Wolff-Parkinson-White. E que se a veia funcionasse era morte súbita. E dei também uma pedra na vesícula que foi infeccionando, que os médicos falaram para o meu pai assinar um termo lá, que provavelmente eu poderia ir para a mesa de cirurgia e não voltar, porque o meu caso estava muito grave. Eu orei ao Senhor e essa pedra desapareceu naquele tempo. O tempo se passou e acreditem, meu casamento não deu certo. Eu passei pelo divórcio. Ali estava eu, com uma criança pequena e sem um marido, e crente. O tempo passou e num momento único e triste, que eu prefiro não mencionar, veio meu filho. Os olhos das pessoas foram de me maltratar. Cadê o pai? Você é tão crente, mas parece que não é tanto. Nessa gestação eu passei 8 meses no Hospital das Clínicas, internada, em alto risco, com depressão, sem amparo, sem ninguém. Ninguém. Até a minha família virou as costas para mim. Mas Deus, quando Ele quer resgatar, quando Ele quer levantar, Ele faz acontecer. O Senhor me fez uma promessa que eu iria ganhar almas nos 4 cantos dessa nação. E lá dentro, sozinha, abandonada, eu preguei, eu orei, eu fiz culto, eu virei acompanhante de mulheres que também não tinha ninguém. E meu filho nasceu prematuro também. Mas dessa vez não precisou ficar em UTI nem nada. E eu saí com meu filho nos braços, eu tive que dirigir para minha casa com os pontos de uma cesárea, carregando meu filho sozinha. Eu poderia abandonar as pessoas, eu poderia abandonar a igreja, eu poderia abandonar todo mundo, porque muitos me julgaram, me pisaram. Eu fui expulsa do lugar que eu congregava. Me falaram que eu não tinha dignidade para ficar no altar, e nem dignidade para assumir o trabalho com as crianças. Só que isso só me fez crescer. Pão, quanto mais amassa, mais ele cresce. Porque Deus é fiel na minha vida. E veja bem, o tempo passou. Meu filho foi quem transformou a casa. Através dele, meu pai conheceu Jesus verdadeiramente. E eu pude começar então a cuidar de mulheres que têm os seus filhos e não têm o seu amparo. Por isso nasceu o projeto Em Uma Solidária. Porque foi uma criança que pediu uma cesta básica de Natal. E eu fiz uma campanha inteira para essa criança. E no final veio famílias. E eu conheci mães que cuidavam dos seus filhos sozinha. E é muito triste quando você não tem um amparo. Mas eu venho dizer que o Senhor Jesus, Ele é amparo. Não é a sua circunstância, não é o que você passou que define você. Para muitas pessoas eu servia de lixo.
Mas o Senhor tem me levantado para ir em lares depressivos, curar a depressão, apoiar mães que cuidam de seus filhos sozinhas, levantar pessoas que estão no chão caído. O Senhor tem me usado. E hoje eu vejo o quanto o Senhor é maravilhoso. Eu poderia contar mais testemunhos sobre essa gestação, porque o próprio médico, ele disse que me daria um remédio para eu abortar, porque eu era doente. Então, se o bebê nascesse, ele era deficiente. Mas hoje eu faço parte de um site de rede de proteção contra o aborto. Faço parte também de um canal missionário chamado Online Kids, que evangeliza crianças do Brasil todo. Então eu sei que o Senhor tem me amparado e tem me levantado para cuidar de pessoas, de crianças, de famílias, de mulheres. E Ele também quer te usar. O Senhor, Ele é lindo e suficiente. É claro que gera muitos traumas emocionais e sentimentais. E que se você não estiver em constante fé, você acaba se perdendo no caminho. Mas o Senhor, como foi falado aqui, Ele te chama pelo nome. Algumas pessoas chegaram até mim e perguntaram por que eu sou uma candidata. É porque eu conheço de perto a luta de uma pessoa que não tem nada. Na pandemia eu não tinha nada e nem emprego, e foi quando o Senhor me levantou para levar cestas para as pessoas. E levei cesta em quem estava com Covid, levei cesta em quem estava morrendo, e eu não peguei. Então essa luta, ela não pode ficar só no meu mundinho, ela tem que exalar. Eu não tenho que ficar falando da vida do outro. Eu posso mostrar a minha vida. Eu posso mostrar quem é Deus. Eu posso mostrar quem eu sou para o Senhor. E nesse momento, eu gostaria que vocês refletissem na letra dessa canção, que eu quero chamar Uma Criança, para representar a tia Jeane nessa noite. Sara, vem cá. A canção que ela vai cantar agora vai falar ao seu coração e você vai entender. Criança também tem sentimento. Criança também tem voz. Criança também precisa ser cuidada. Hoje, quando chega na época do Maio Laranja ou no Setembro Amarelo, eu palestro em vários lugares para que não aconteçam com as crianças o que aconteceu comigo. Porque dói. Deixa cicatriz, deixa estragos. Mas nós servimos um Deus que é vivo e justo. E esse Deus está aqui nessa noite. Ei, mulher, você não é qualquer uma. Você não nasceu para derrota. Você não está aqui apenas ocupando um banco. Deus te trouxe aqui para que você saiba que é amada, a menina dos olhos dele. E não importa o que te aconteceu até aqui, Ele tem o poder de curar. Aleluia.